a compreensão da tutela coletiva, desse processo coletivo, exige da gente a retomada de dois assuntos que nós aprendemos no começo da faculdade. Um deles é a dicotomia do direito público e privado e o outro é a evolução dos direitos humanos ou evolução dos direitos fundamentais. De uma forma muito breve, a gente pode dizer que a dicotomia do direito público e privado se baseava numa distinção dos interesses em dois grupos, os interesses privados, particulares e os interesses públicos. Os interesses particulares, eles surgiam, decorriam das relações jurídicas privadas, que eram relações jurídicas, são na verdade relações jurídicas, quem rega é o Estado, não é sujeito, são relações em que o interesse que predomina é o interesse particular, portanto, o interesse íntimo aí, e não existe um vínculo de subordinação entre esses sujeitos. Essa numa visão tradicional, tá certo? E de outro lado, os interesses públicos surgiam ainda das relações jurídicas públicas, que são aquelas relações em que o Estado é um dos sujeitos, tá certo? Essa relação é baseada num vínculo de subordinação, uma vez que o Estado, sendo um dos sujeitos, a vontade do Estado deve prevalecer da outra parte que não seja o ente público, da outra parte que seja aí uma pessoa de direito privado, vamos colocar assim, e para completar, essas relações jurídicas públicas são baseadas, são estruturadas, ou tutelam os chamados interesses coletivos ou interesses públicos. Essa dicotomia, no entanto, não se sustenta mais. E isso em razão de uma própria premissa estabelecida lá na introdução ao estudo do direito, de que a ciência jurídica deve acompanhar os avanços da sociedade. Então, se a sociedade evolui, obviamente que novos direitos surgirão. Então, esses novos direitos não se enquadram nem nessa categoria de direito público e nem nessa categoria do direito privado. É em razão disso que nós temos, por exemplo, hoje, o fenômeno chamado de constitucionalização do direito privado, ou então publicização do direito privado. Cada vez mais esses ramos do direito tradicionais sofrendo influências um do outro. Um grande exemplo é a Constituição Federal, que é considerada o centro normativo do direito público, sempre foi vista dessa maneira. Hoje ela já tem um outro patamar. Ela ocupa a posição de centro do ordenamento jurídico como um todo, também irradiando as suas normas para o direito privado. No que se refere à evolução dos direitos fundamentais, nós temos aí uma teoria clássica que os divide ou que os coloca em 3 gerações, Direitos de primeira geração, direitos de segunda e direitos de terceira geração ou dimensão, como queiram denominar. Fato é que lá na primeira geração nós temos os chamados direitos individuais, que são relacionados ao primeiro ideal da Revolução Francesa, que é o ideal da liberdade. Esses direitos nós vimos que impõem ao Estado uma conduta negativa, São direitos que a gente ostenta contra o Estado para que o Estado não haja e respeite a nossa liberdade. Tá certo? Em razão disso, desse primeiro lema da Revolução Francesa, é que se surgiu o modelo de Estado liberal, tá certo? Onde o Estado deixava de atuar, não agia, não intervia nas relações jurídicas, considerando que todos eram livres e todos poderiam exercer e defender livremente os seus interesses e os seus direitos individuais. Esse modelo de Estado liberal, no entanto, não se sustentou, principalmente em razão da potencialização das desigualdades sociais. Nós tivemos, com a implementação, com a adoção desse modelo liberal, o surgimento de inúmeras mazelas sociais, destacando cada vez mais a distinção, a diferença entre uma classe social mais forte, mais empoderada e uma classe social cada vez mais submissa, mais vulnerável, mais marginalizada. Foi em razão disso que nós precisamos nos reinventar
e surgiu aí o modelo de Estado social, mais atrelado ao segundo lema da Revolução Francesa, o lema da igualdade. Foi aí que se pensou nos chamados direitos fundamentais da segunda geração, direitos em que a gente passa a exigir do Estado não uma inação, pelo contrário, uma conduta positiva, uma prestação com vistas a garantir a igualdade em sentido material, reduzindo assim as desigualdades sociais. Surge, portanto, com essa segunda geração dos direitos fundamentais, o modelo de Estado social, que também fracassa na sua missão, como fracassou o Estado liberal. E isso por um motivo muito óbvio. Todas essas obrigações impostas ao Estado se tornaram inexequíveis. Então, esse modelo se tornou inefetivo. O Estado não tem condições, em termos muito claros, de cumprir com a sua missão de garantir igualdade material, né? De igualar essa sociedade. Esses modelos de Estado, no entanto, pessoal, não devem se anular, eles devem se complementar. Nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio no Estado que garanta as liberdades e que também atue reduzindo as desigualdades sociais. E é nesse sentido que surge o Estado democrático de direito, o Estado, eu diria, na verdade, democrático e social de direito, onde nós temos sopesados aí essa atuação estatal. Ora ele atua de forma negativa, ora ele atua de forma positiva. Esse Estado democrático e social de direito ganha muita força no mundo pós-guerra, quando nós reconhecemos a dignidade da pessoa humana como um valor, né, que vai orientar todos os ordenamentos jurídicos, né, os nacionais e internacionais, os pactos, os tratados internacionais também se baseiam nesse valor, né, na dignidade da pessoa humana. E nesse sentido, a gente reconhece, né, é reconhecida pela ciência jurídica que as ações das pessoas não têm nem limite espacial e nem limite temporal. O que eu faço aqui neste momento, neste lugar agora, pessoal, pode impactar na vida de gerações futuras, como também pode impactar na vida de pessoas que vivam em outros estados. Reconhece-se, portanto, não um cidadão, não a existência de um cidadão de um estado, mas de um cidadão do mundo. E é nessa esteira que ganha força, né, o terceiro lema da Revolução Francesa, que é a solidariedade ou a fraternidade, dando ensejo aí ao surgimento dos direitos de terceira geração, que são os direitos coletivos e os direitos difusos. Direitos relacionados a interesses que não podem ser necessariamente considerados um interesse público, porque não representam a vontade da maioria, não são titularizados por todo mundo necessariamente, mas também não se confundem com os direitos individuais porque transcendem essa individualidade, tá certo? Esses direitos difusos, esses direitos coletivos, eles acabam sendo reconhecidos a um grupo que não necessariamente a gente determina, né? Um grupo indeterminado aí de titulares, de sujeitos desses direitos e, consequentemente, são direitos que seriam aí indivisíveis, infracionáveis. Nós podemos citar como exemplo o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à paz social, o direito à qualidade de vida, né? Os direitos do consumidor, todos esses como exemplos desse grupo de direitos que completam, que formam os chamados direitos de terceira geração.
Para encerrar esse vídeo, eu quero deixar claro que a intenção foi compreender a tutela dos direitos coletivos. Por essa razão, nós encerramos o estudo dos direitos fundamentais na sua terceira geração. Mas a ciência tem avançado bastante, pessoal. Nós temos aí autores defendendo a existência de uma quarta geração dos direitos fundamentais, que seriam os direitos relacionados ao biodireito, à bioética. Autores que defendem a existência de uma quinta geração dos direitos fundamentais relacionados aí à tecnologia da informação, ao espaço cibernético, ao espaço virtual, ao direito virtual, vamos colocar assim. Temos autores já defendendo direitos fundamentais de sexta e até sétima geração, autores que colocam aí a água potável como um direito que integra uma geração exclusiva desses direitos fundamentais, e a paz social, a paz mundial também como um direito exclusivo dessas gerações, tá certo? Então, não limitem o estudo de vocês sobre os direitos humanos nesse vídeo. A intenção aqui foi simplesmente explicar o que são os direitos coletivos, esses direitos transindividuais, para que a gente compreenda o porquê de um mecanismo de tutela, um mecanismo processual de proteção desses direitos.